Como se ha formado la Biblia, cómo nace la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento. Para muchas personas el Antiguo Testamento es un gran misterio, ¿no? Las personas le tienen como que un tanto de miedo de leer el Antiguo Testamento, primero porque no tantos libros, ¿no? Después hay una idea, vamos, casi hereje, ¿no? De desprecio del Antiguo Testamento, abogando por el Nuevo, como si el Nuevo fuera lo que vale, mientras que el Antiguo Testamento ya no vale. Essa é uma ideia, por si acaso, casi hereje, ok? Existiu uma herejia chamada marcionismo, allá no começo do cristianismo, que foi condenada, não? Porque justamente se dizia isso, que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus malo, não? E mientras que o Deus do Novo Testamento é um Deus amor, um Deus bueno. Essa ideia é um pouco que vai mutando, pero como que pervive, e eu escuto até o dia de hoje pessoas repetindo essa ideia de diferentes maneiras, não? No cristianismo em geral e também no catolicismo. Então, vamos a corrigir essa ideia. Não é certo isso de que o Antigo Testamento é um livro que tem um Deus distinto, é um livro que já não vale. E é importante que tu entendas como o Antigo Testamento se forma. Comecemos por aí, como se construi essa coleção de livros. E depois lo veremos também do Novo Testamento. E ser consciente de que próprio Jesus Cristo dijo que não se quitará uma iota, é decir, uma letra I de el Antigo Testamento, ¿no? Que não ha venido a abolir el Antigo Testamento, ele ha venido a llevarlo a su plenitud. Então, como vas a conhecer a plenitud de algo, ¿no? Si es que não conoces esse algo, ¿no es cierto? Si Jesus Cristo vino a traer a plenitud del Antigo Testamento, há que conhecer o Antigo Testamento. E como esse Antigo Testamento se construye. E neste video eu te vou a mostrar uma linha de tempo, uma cronologia muito generalizada, muito assim, me entenda, por favor, esse é um vídeo de difusão, é um vídeo de promoção da Bíblia, de difusão de coisas muito complexas puestas em sencillo. Então, para a grande maioria de meu público, esta é novidade. Mas se tu eres teólogo, se tu eres uma pessoa que já estudou a Bíblia, tu vas a ver acá que eu vou a generalizar bastante, ok? Então, vou a mostrar na linha de tempo, em linhas generais, de como se forma o Antigo Testamento e onde podemos ubicar as tradições do Pentateuco. E se tu queres saber mais sobre as tradições do Pentateuco, eu já he estado fazendo alguns vídeos sobre isto. Nós estamos começando a ler o Pentateuco em um programa que se chama Bíblia com Método, todos os jueves. E para que tu estejas atento a isso, inscreve-te no canal, se tu não eres inscrito, se tu não eres inscrita. Dá like a este vídeo se te está gostando, comenta-me acá se há alguma dúvida, alguma consulta, alguma sugerência. E eu me apresento, se é que não me conhece, sou Ricardo Braz, sou teólogo católico, estou aqui para ajudar-te a ler e a entender a Sagrada Escritura segundo os critérios da Igreja Católica. Vamos então aqui a esta linha de tempo, lo pongo na pantalla sem maiores rodeos. Vamos a dividir em 4 o processo de escritura do Antigo Testamento. Primeiro momento seria hasta o século X a.C. Siglo X a.C., que é, Ricardo? Siglo X a.C. é a época do rei David, é a época do rei Salomão, é a época áurea, ¿no? A Edad de Ouro, the Golden Age, ¿no? Assim se suele dizer em inglês, ¿no? The Golden Age, a Edad de Ouro de Israel, ¿no? de la monarquia de Israel. A história do rei Davi, das conquistas de Davi, a conquista de Jerusalém, depois o rei Salomão, na construção do templo, o comércio internacional, a sabedoria de Salomão. Essas coisas ocorrem no século X. Se entende que, em linhas generais, até o século X, temos uma etapa fundacional do povo de Israel. Alguns dirão, pero a etapa fundacional do povo de Israel é os 40 anos no deserto. É verdade que essa etapa aparentemente foi super importante na fundação de Israel. Outros dirão, pero Israel foi fundada com Abraão. Não, espera um ratito. Com Abraão não se funda Israel. Com Abraão não se funda Israel. Com Abraão se recebe a promessa de uma descendência. Abraão não fundou Israel. Abraão teve um filho, não? E Israel foi seu neto, não foi filho de Isaac. E o pueblo de Israel, que é o pueblo de Jacob, não, o hijo de Isaac, temos Abraão, Isaac e Jacob, o abuelo, o papai e o hijo.
Isaac é padre de Jacob, Jacob é Israel, e Israel tem 12 hijos e de aí começam a formar-se clãs, famílias e muito tempo depois, siglos depois, temos o povo de Israel. Então, o povo de Israel não se funda com Abraão, não se funda com Isaac, não se funda com Jacob, nem com os 12 hijos. O povo de Israel se funda muito tempo depois, como uma nação. Aí sim, alguns dizem que foi nos 40 anos de deserto, com Moisés. Mas essa etapa é uma etapa larga e realmente vemos Israel consolidado como uma nação, com um rei, com um território, com um templo, com uma legislação, certo? Com ministros, com exército, no século X, ¿no? Después de la etapa de los jueces, já com os monarcas, especificamente com David e Salomão, não? Hasta esse momento que temos escritos vetustos, escritos muito antigos, não é certo? Começando por las tablas de la ley, la lei de Moisés. As tablas de la lei se entende que já existiam e que estavam guardadas em um cofre, em um arca, que era o arca de la aliança, que estava guardado a sua vez em um santuário, em lugar mais santo do santuário, não? No Santíssimo, não é certo? Então existia esse contrato, essa aliança entre Israel e Deus. Esse é um dos escritos vetustos. Que outros escritos vetustos poderíamos ter? Não sabemos, sinceramente não sabemos, não é como saber. Por quê? Porque a arqueologia não ha encontrado grandes coisas dessa época. Existem evidências de que já se escrevia em paleo-hebreu. Existem evidências de que já existia um povo de Israel até o século X, pero não temos textos dessa época, pero se supõe que já haviam escritos antigos e muitas tradições acerca do que comentamos, não? Abraão, Isaac, Jacob, José, los jueces, muitas tradições. Em um determinado momento não sei se é o livro de los Reyes, que é o livro de los Reyes, por exemplo, se diz que a história de David foi contada por Samuel, por Natã e por Gat. Isso está no livro dos Reis. Ahorita me vino à memória essa cita, mas não me acordo da referência. Pero está então parece que o próprio livro dos Reis faz referência ao livro de Samuel e os autores do livro de Samuel. Há um ratito gravei um vídeo, se tu não viste, gravei um vídeo sobre este assunto das tradições, não? E acá vemos o livro de Samuel, no livro atribuído a Samuel, ele parece que não foi só de Samuel, foi de Samuel, de Gat e de Natã. O que mais temos dessa época dos escritos vetustos, não? Que podemos mostrar acá, não? Temos o início da tradição javista, ou quizás já uma tradição oral com alguns escritos, uma tradição que se iniciou, sabe Deus quando, não? Alguns pensam que poderia haver se iniciado com o próprio Moisés, pero se entende assim que a tradição javista ela é forte no século X e ela vai perdurar hasta mais ou menos o século VI. Entre o século X e o século VI, temos as primeiras compilações de textos. Se crê que alguns textos já existiam, quizás alguns salmos, quizás alguns provérbios, por exemplo, se habla de Salomão como um homem que colecionava provérbios. Provavelmente também, como dizia, as histórias de Samuel, as histórias de Davi foram compiladas nesta época, incluso histórias relacionadas a Abraão, a Isaac, a Jacob, e até mais atrás, histórias relacionadas à origem do ser humano, ao dilúvio, à dispersão dos pueblos, são os grandes temas que vão aparecer na tradição javista. Em seguida, nós temos essas compilações de escritos, ¿no? Desculpa, vou pôr acá a letra Y, alguns põem a letra J para simbolizar a tradição javista. As compilações que vão a surgir entre o século X e o século VI têm uma grande participação de grupos de pessoas interessadas em essas tradições, em la lei de Yahvé, em la história de los patriarcas, em las histórias de los jueces, em las histórias de Israel em geral, e esses homens, alguns deles são mencionados na Bíblia, são profetas, e eles vão ter este rol. E na parte norte de Israel, hasta a época do exílio, os profetas do norte, e a Bíblia habla pouco deles, sabemos que estava Elias, sabemos que estava Eliseu, sabemos que estava Oséias, não? E alguns outros profetas mencionados no livro dos Reis, profetas pouco conhecidos, pero mencionados, não? Pero são poucos os profetas do norte, não? Vários
anônimos, que são os discípulos de Eliseu, da comunidade profética de Eliseu, eles parecem haver composto os textos eloístas. Os textos eloístas, aproveito aqui para falar sobre isto, não? Eles foram muito questionados dentro de toda a história da hipótese documentária. Incluso alguns que se aderiram à hipótese documentária sacaram, não, a teoria de los escritos eloístas e só consideraram os javistas, sacerdotais e deuteronomistas. De hecho, os textos eloístas são mais difíceis de encontrar, são mais difíceis de identificar. Mas existe essa teoria e é bem interessante considerá-la também, a menos eu la considero. E essas são tradições que chegam hasta a época do século VI, que é a época do exílio, da deportação à Babilônia, com as tradições javista e eloísta muito fortes. Pero al final do século VII, começo do século VI, na época na época do rei Josias, na época do profeta Jeremias, correto? Temos aí o hallazgo do rollo de la lei. E então se descobre que existiu também uma tradição acerca da lei paralela a las tradições anteriores, não? As tradições javistas e eloístas. Paralelamente existiu outra tradição que, por exemplo, os judíos do sul não conheciam, não? Está no livro de los Reis que os judíos encontraram no templo um rollo, não? E este rollo todo indica, não, segundo assim, uma leitura detenida da Bíblia, que ele era o rollo das leis deuteronômicas, que está no livro de Deuteronômio a partir do capítulo 12. Então aí temos um código deuteronômico, um segundo código, e ele habla de um santuário único, de um altar único, e isso escandaliza a los judíos da época, porque eles tinham muitos altares, durante todo o tempo, não, de sua história haviam tenido muitos altares, e esta lei que parecia provenir de Moisés, hablava de um altar único. Bueno, a tradição deuteronomista terá que ser estudada mais adelante com mais detenimento, pero surge aí, não, é descoberta no século VI e parece que já venia de um pouco antes e ela vai a ter muita força incluso depois do exílio. Por isso que aí na gráfica nós estamos ponendo a tradição deuteronomista está passando hacia uma terceira etapa que é a consolidação da coleção de livros em hebreu, la Tanakh, entre os séculos V e IV antes de Cristo, na época de Esdras, na época de sumo sacerdote Esdras e de um fortalecimento de comando, de liderazgo de los sacerdotes. E isso dá início também a outra etapa que é a etapa sacerdotal. Então, hasta aqui, a arqueologia ha encontrado textos, incluso textos bíblicos, fragmentos de textos bíblicos, escritos em pedra, escritos em placas de plata, escritos em alusões, escritos em pedra, sobretudo, não? Em la escritura paleo-hebrea, não? Que é a forma antiga do hebreu. E depois do exílio, com a etapa sacerdotal, temos já o surgimento do hebreu bíblico, como lo veremos em los manuscritos do século IV, III, II e I antes de Cristo. Pero um momento último, um quarto momento deste caminho de la Bíblia antes de Cristo, vem a ser o encontro com os gregos e não pode deixar de ser mencionado com muito ênfase, porque no final do século IV, não, já para o século III antes de Cristo, temos allí a helenização do mundo antigo e os judíos e os levitas e os sacerdotes eles vão a ter um encontro, um choque com o mundo helênico. E isto vai trazer atrito por um lado, pero muita amistade e muita sintonia por outro, não? De maneira que toda a Tanakh, toda a escritura hebrea será traduzida ao grego, e aí temos a Septuaginta, não? Acá tenho justamente a Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, não? É texto grego do Antigo Testamento, e alguns escritos serão redactados em grego, não? Em grego koiné, desta época, não? É grego popular, é grego que se difundiu nesta época. Então, a partir daí, temos livros como Sabedoria, Baruch, Eclesiástico, não? Que também se chama Sirácida, vários textos que estarão escritos também em idioma grego, correto? E estamos já a portas do Novo Testamento. Espero que essa explicação te haya ajudado a entender
la formación del Pentateuco, las etapas de la Bíblia hebrea, ¿no? Y da formação da Bíblia hebrea e del cânon, ¿no? Del Antigo Testamento, ¿no? Que vai estar na Septuaginta, ¿no? Representado na Septuaginta, e como esses escritos chegam a Jesucristo, ¿no? No siglo I, depois de Cristo, no siglo I depois de Cristo, esse siglo em que Jesus nasce, ¿no? Na época apostólica, ellos van a tener em suas manos la Septuaginta, em grego, ¿no? Ellos van a tener essa coleção que nós outros los católicos veneramos como sagradas, de los 46 livros do Antigo Testamento, que provém de la Septuaginta e dessa história que lhes mostrei. Se te interessa receber esta lâmina cá, não, como um material de estudo, entra aqui na descrição do vídeo e ingressa ao grupo do Campamento Ararat, Campamento Base Ararat. Campamento Base Ararat é o grupo de WhatsApp no qual se reúnem todos aqueles que querem iniciar uma caminhada comigo através da Bíblia. Aí eu vou pôr para vocês os materiais que eu pongo acá nesses vídeos. Se te gostou esse vídeo, dá like, compártelo com quem estuda da Bíblia, com quem a quem isto lhe pode interessar. Comenta aqui se tu tens alguma pergunta, algum comentário, alguma sugerência, e espero que tu possas seguir este canal, inscreve-te no canal, está atento porque frequentemente agora estamos publicando material importante. E por último, não deixes de entrar ao vídeo de los 7 pilares da espiritualidade bíblica, que é o primeiro de los videos de la playlist de los jueves, del Jueves Bíblico Católico, que é um programa que eu tenho todos os jueves aqui no YouTube, de la Bíblia com método, Jueves Bíblico Católico. Entra aí nesse primeiro vídeo, acompanha toda a série e vas aprender muitíssimo, vas começar a ler a Bíblia comigo e vamos avançar nesta missão de ler a Bíblia até o fim. Então, hasta aqui chegamos, que Deus te bendiga, hasta a próxima.